Shalom, Haverim. Shalom, amigos. Boker Tov. Bom dia a todos. E Hashem te abençoe, te guarde. Você, a sua família, toda a sua parentela. Estamos vivenciando esse dia de Yom Kippur. Foi iniciado ontem, após o pôr do sol. Daremos continuidade aos serviços de Yom Kippur. Nessa manhã nós teremos o Shacharit, depois o Musaf, à tarde a Minchá, e por último, o encerramento, que é o Neilá. Que durante esses momentos, que durante todo este dia de Yom Kippur, você esteja buscando o arrependimento do Eterno, buscando com todo o seu coração, com toda a sua alma, o perdão pelos pecados. E que ao final deste dia, o Eterno ache graça aos nossos olhos e que os nossos nomes permaneçam no livro da vida. Nós vamos, nessa manhã, no Shacharit, vamos recitar o Shema. Depois nós vamos continuar as leituras de Yom Kippur. E também haverá um período para tefilot, para as orações. Vamos iniciar esse dia, o Shacharit, abençoando o nome do Todo-Poderoso. Abençoando, antes de recitar o Shema, vamos abençoar o nome de Adonai mais uma vez. כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם 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 לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. Vamos recitar o Shema nesse momento. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha b'chol nafshecha b'chol meodecha v'hayu hadevarim ha'ele asher anochi
Mitzavicha Hayom Al Levavicha Shinamtan Levanecha Dibatabam Beshiveiticha Viveiticha Uviletecha Vaderech Uveshurbecha Uvekumecha Kshatam Leot Aliadecha Ayule Totafot Beinecha Urtabtam Al Bezuzot Beitecha Ubisharecha. Ouve, ó Israel, o Eterno, o nosso Elohim. O Eterno é um. Bendito seja o seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Amarás Adonai, teu Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão permanentemente no teu coração. As ensinarás diligentemente aos teus filhos. Falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Atarás como um sinal nas tuas mãos. Serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa, nas tuas portas. Amém. Elohim, Melech, Neeman, Elohim, Refiar. Vamos para a primeira leitura do Shacharit, de Yom Kippur. Você vai abrir no livro do profeta Yeshayahu, capítulo 56. Isaías, capítulo 56. Que o Eterno tenha misericórdia de nós. Que o Eterno tenha misericórdia das nossas famílias, dos nossos parentes, familiares. Que o Eterno tenha misericórdia da nossa nação e de todas as nações da terra. Em especial nessa manhã, eu clamo ao Eterno pelo povo da Techuvá espalhado pela face da terra. Todos aqueles que estão nesse caminho de Techuvá, esse caminho de retorno, de arrependimento. Por todos aqueles que são perseguidos, humilhados, por não pertencerem a um sistema. Que o Eterno fortaleça. O Eterno derrame sobre nós a sua força. O Eterno derrame sobre nós a sua proteção. Fortalece o teu povo, Adonai. Tem misericórdia de nós. Yeshayahu, Isaías 56. Bendito sejas tu, Adonai, Rei de todo o universo. Eis o que diz Adonai. Observem a justiça. Adonai diz. Observem a justiça. E justiça, de acordo com o Eterno, é a obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai, diante dele, como ele nos ordenou fazer. Devarim,
Deuteronômio, capítulo 6, verso 25. Façam o que é certo. Façam o que é correto. Pratiquem o que é certo, o que é direito, de acordo com as Escrituras. Pois a minha salvação está próxima. A minha libertação está próxima. Minha retidão será revelada. Feliz, abençoada, bem-aventurada a pessoa que age dessa maneira. Quem permanece firme nisso? Porque quem permanecer firme até o fim receberá a libertação, a salvação do Eterno. Aquele que permanecer até o fim. Yeshua, certa vez disse, em Matitiahu, capítulo 24, pelo crescente distanciamento da Torá, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que permanecer firme, aquele que permanecer fiel até o fim, será salvo, será libertado. Feliz é a pessoa que age dessa maneira, que permanece firme nisso, que guarda o Shabat e não o profana, que se mantém longe da prática do mal, que guarda o Shabat e não o profana. Isso é um antídoto para se manter longe da prática do mal. Um estrangeiro que se une a Adonai não deve dizer: Adonai me separará do seu povo. Sou um estrangeiro, Adonai me separará do seu povo. Também o eunuco não deve dizer: sou apenas uma árvore seca que não produz fruto. Estou morto, não posso produzir mais fruto. Pois, eis o que diz Adonai quanto aos eunucos que guardam os meus Shabatot, os meus sábados, que escolhem, porque a vida humana, ela iniciou, ela foi projetada, ela foi desenvolvida pelo livre-arbítrio, para que existisse o livre-arbítrio. O ser humano ele foi criado com esse propósito de escolher, de poder escolher. Uma criatura que pode escolher. Que escolhem o que me agrada. E se apegam à minha aliança. Se apegam como um imã. Que se apegam à minha aliança. Que seguram e não soltam mais. Que pegam no arado e não olham para trás. Mesmo que seja um caminho difícil, estreito, mesmo que seja um caminho com espinhos, que para caminhar precise de observar onde pisa, com cuidado, para não se ferir. Mas ele não olha para trás. Não volta atrás. Porque ele se apegou à aliança do Eterno. Ele escolhe o que agrada.
Em minha casa, diz Adonai, nos meus muros, eu lhes darei poder, ou seja, acesso. Acesso. E um nome maior que o de filhos e filhas naturais. Terão mais notoriedade do que os naturais, por serem estrangeiros, que mesmo sendo estrangeiros, mesmo vivendo em nações pagãs, que não tem a Torá como regra, como ensino, que na infância não receberam dos pais, como os naturais da terra, não receberam dos pais o ensinamento correto, que a nação não guarda o Shabat, não guarda as festas de Adonai, mas mesmo assim, estão nesse momento reunidos, celebrando encontros marcados do Eterno. Isso é realmente algo fantástico, incrível, que jamais alguém poderia imaginar, talvez nem o próprio profeta, mas ele está falando o que o próprio Eterno está dizendo. Quem poderia imaginar? Pessoas de outras nações, de outros lugares, com outros costumes, estariam fazendo jejum no dia de Yom Kippur, guardando o Shabat, estudando as porções semanais, guardando os mandamentos. Isso é incrível. A palavra do Eterno dura para sempre. A palavra de Adonai, ela é maravilhosa. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Esse nome eterno que jamais será eliminado. Vida eterna. O nome que jamais será eliminado. Vida eterna. E os estrangeiros que se unem a Adonai com o propósito, a fim de lhe servir, esse fim, em português, é finalidade. A fim de lhe servir, com o propósito de lhe servir, com o propósito de ser servo dele. E esse é o único propósito que pode unir o ser humano ao Criador. Se o ser humano ele não for humilde para ser um servo, ele jamais se aproximará do Eterno. A arrogância impede o ser humano de chegar ao Eterno. Os estrangeiros que se unem a Adonai, a fim de lhe servir. Por isso que muitas pessoas que não conhecem nem a própria língua, como por exemplo o português, conhecem. É uma língua difícil, realmente, complicada. Mas quando lê o texto lá de Romanos 10, verso 4, o fim da Torá é Yeshua. As pessoas não entendem. O fim ali é finalidade. A finalidade da Torá é levar o ser humano ao Mashiach. Os estrangeiros que se unem a Adonai a fim, com a finalidade de lhe servir e amam o nome de Adonai e são seus servos. Tem que ser servo do Eterno. Nós, esse dia de Yom Kippur, nós clamamos pela misericórdia do Eterno.
Pois, às vezes nós não queremos ser servos, nós queremos ser o Senhor. Nós queremos mandar no próprio Adonai. Criar os nossos próprios mandamentos. Inverter, alterar aquilo que o próprio Eterno determinou. Como fizeram e fazem as religiões até hoje. Sentam numa mesa e definem, e decidem sobre a palavra do Eterno, sobre o que ela realmente diz ou não, sobre o que realmente deve ser feito ou não. Não são servos do Eterno. Por isso clamamos pela misericórdia de Adonai, por todos aqueles que ao longo da história adulteraram, inverteram, acrescentaram mandamentos, retiraram, cortaram outros, mudaram os tempos, mudaram as estações. E enganaram muitas pessoas. Tem misericórdia, Adonai. Todos os que guardam o Shabat e não o profanam e se apegam à minha aliança. É um requisito para o servo do Eterno, não importa se ele é estrangeiro ou não, o texto está falando de estrangeiros. Estão se unindo ao Eterno. Automaticamente não serão mais estrangeiros, que passaram a ser povo do Eterno. Mas um requisito é o Shabat. E o Shabat, o Eterno, ele destaca aqui, porque quando ele fala, e se apegam à minha aliança, que é a Torá, o Shabat, ele está contido na aliança de Adonai. O Shabat é um dos mandamentos. Então, quando fala, e se apegam à minha aliança, já está falando do Shabat. Mas o Eterno, ele faz questão de destacar o Shabat, de colocar em destaque, inclusive, nesse momento aqui, nesse texto, é o único mandamento explícito que ele fala. Os demais estão implícitos na palavra aliança. Mas por que o Shabat aqui ele é destacado? Porque o Shabat é o sinal de aliança entre Adonai e o seu povo. O Shabat é o sinal de aliança que foi estabelecido na fundação do mundo. O Shabat foi o primeiro encontro marcado a acontecer no mundo. Porque aconteceu logo após a criação dos nossos pais. Foi o primeiro momento em que eles se reuniram com o Eterno. Por isso o Shabat é a primeira das datas santas. Ou seja, em Vaikra, Levítico 23, que são descritos todos os encontros marcados, todas as festas, o Shabat é o primeiro a aparecer. Porque é a primeira das datas santas. É o primeiro encontro marcado. É o símbolo de todo o encontro marcado, de todos.
O Shabat também é o sinal de libertação quando saímos do Egito. Quando o Eterno diz, com um forte braço estendido eu te tirei de lá, portanto guardem o Shabat. É um estatuto perpétuo. Continuará existindo no mundo vindouro. Esse sinal de aliança nunca deixará de existir. Porque se um dia ele deixasse de existir, deixaria de existir a aliança entre Adonai e o ser humano. O Shabat é algo que não se explica, é algo que se vive. Só realmente consegue entender quem participa dessa aliança. O Shabat ele é destacado porque é o mandamento mais combatido, mais perseguido pelas nações ao longo de toda a história da humanidade, desde o começo. Desde o princípio. Desde quando começou as religiões, desde quando começou a rebeldia humana, todas as grandes nações, todos os grandes impérios lutaram contra o Shabat. O Egito, Babel, a Síria, Grécia, Roma. O Shabat, ele é combatido. É um mandamento que as nações não aceitam. O Filho do Homem é o Senhor do Shabat. Baruch Hashem. A marca do servo do Eterno, o sinal do servo de Adonai. Não importa se ele é natural da terra, se ele é estrangeiro, mas se ele é servo de Adonai, ele se uniu a Adonai, o Shabat ele é destacado aqui. Eu os trarei ao meu santo monte, o Monte Moriá, falando do mundo vindouro. Nos reuniremos para adorar o grande rei. No Monte Moriá. Os farei alegres na minha casa de oração. Suas ofertas queimadas e sacrifícios serão aceitos em meu altar. Pois minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não importa a nação. Todos podem se apegar ao Eterno. Todos podem amar Adonai, servi-lo com todo o coração, se tornar povo dele. Adonai Elohim diz, verso 8, ele que une os exilados de Israel. Ainda há outros para eu reunir, além dos que já foram reunidos. Ainda há tempo. Ainda há oportunidades. Todos vocês, animais selvagens, venham e devorem. Sim, todos vocês, animais da floresta, os vigias, estão todos cegos. Não sabem nada. Referindo-se aqui aos vigias de Israel. São como cães mudos, incapazes de latir, deitados ali, sonhando, amam dormir. Cachorros avarentos, nunca se satisfazem. Tais são os pastores, incapazes de entender pelo próprio caminho, cada um visa ao próprio lucro. Avarentos, incapazes de entender, todos seguem pelo próprio caminho, visando cada um o próprio lucro.
Venham, pegarei um pouco de vinho. Tomemos um licor forte e bom. Amanhã será como hoje. Na verdade, será ainda melhor. Baruch Hashem, que seja melhor. Que amanhã seja bem melhor do que hoje. Esse dia de tristeza, de angústia. Que amanhã nossa alma esteja restaurada, alegre, transbordante de alegria, para celebrarmos o Sukkot. Bendito seja o Eterno. Vamos, nesse momento, recitar o Salmo 116, verso 12 ao verso 19. Meia Shechezre, Pasuk, Shten Ezre, Ad Tesha Ezre. Salmo 116, os versículos 12 ao versículo 19. Vamos ler em hebraico e depois nós traduziremos para vocês. Ma Ashiv Ladonai, Kol Tagmolohi, Alai, Kos Yeshuot Essa, Uvishem Adonai Ekra, Nedarai Ladonai Ashalem, Nigda na Lechol Amo, Yakar Beinei Adonai, Hamavta Lahasidav, Ana Adonai Ki Ani Avdecha, Ani Avdecha, Ben Amatecha, Pitachta, Lemoserai, Lecha, Esbach, Zevach, Toda, Uvishem Adonai Ekra, Nedarai Ladonai, Ashalem, Negda na Lechol Amo. Bechacht, Rut, Beit Adonai, Betochechi, Yerushalayim, Yerushalayim, Aleluia. Que darei ao Eterno pelos benefícios que me tem feito. Peguei o cálice da salvação e invocarei o nome de Adonai. Pagarei meus votos a Adonai na presença de todo o seu povo. Preciosa aos olhos do Eterno é a morte daqueles que são fiéis. Eu rogo-te, Adonai, sou teu servo, eu sou teu servo, filho de tua serva. Tu retiraste minhas correntes. Oferecerei sacrifício de gratidão a ti e invocarei o nome do Eterno. Pagarei meus votos ao Eterno na presença de todo o seu povo. Nos pátios da casa do Eterno, no meio de ti, Jerusalém, louvem ao Eterno. Aleluia. Continuando as leituras de Yom Kippur, nós vamos para o capítulo 57 de Yeshayahu, Isaías. Isaías, capítulo 57.
Baruch Hashem. A pessoa correta perece. A pessoa correta perece. E ninguém liga para isso. Os piedosos são exterminados. E ninguém entende que a pessoa correta é levada do mal que está por vir. Sim, quem vive de forma correta terá paz para descansar na cama. Mas vocês, filhos de feiticeiras, venham aqui, filhos de adúlteras e prostitutas. De quem vocês estão zombando? De quem vocês estão rindo? E a quem mostram a língua? Não são vocês filhos rebeldes? Descendentes de mentirosos? Vocês se excitam sobre os carvalhos, sobre toda árvore frondosa, sacrificam os filhos nos vales, nas frestas dos penhascos. Seu lugar é entre as pedras lisas do Vadi. Isso é o que você merece, pois derrama ofertas de bebidas para eles. Apresenta ofertas de grãos para eles. Poderia eu ignorar calmamente essas coisas? Você prepara a cama em uma montanha alta e soberba. Além disso, subiu ali para oferecer sacrifícios. Atrás da porta e do batente, você colocou seu monumento, ídolo. Então, longe de mim, você descobriu a cama, subiu nela e a abriu por completo. Fez um acordo com alguns deles, pois lhes amou a cama assim que percebeu, mãos acenando. Você foi ao rei com óleo aromático, adicionando-lhe seus perfumes. Enviou seus embaixadores para longe, até mesmo a sepultura. Ainda que cansada de tanto viajar, você não disse, toda a esperança acabou. Em vez disso, encontra força renovada, pois nunca se cansa. De quem você está com tanto medo? Tão amedrontada que mentiu. No entanto, você não se lembra de mim, nem se dá ao trabalho. Mantive minha paz por tanto tempo, que você nem me teme mais. Exporei sua retidão, entre aspas, ou seja, sua falsa retidão. Todos os seus atos não a ajudarão. Quando clamar, os ídolos que você juntou a salvarão? O vento levará todos para longe. Um sopro lhes dará fim. No entanto, quem se refugiar em mim, diz Adonai, tomará posse da terra e herdará o meu santo monte. O Eterno está mostrando os pecados do seu povo. E mesmo vivendo em pecados, o povo fazia de conta que era reto, fazia de conta que praticava a justiça, que vivia em retidão. O exterior, onde todos olhavam, o exterior era muito bonito.
mas o interior vazio. Nunca gerava frutos. Não tinha frutos nenhum. Completamente podre. Um sepulcro caiado, um sepulcro pintado de branco. Por fora bonito, mas dentro uma podridão. Por isso que nesse dia é o dia que nós nos desarmamos, tiramos a nossa máscara, abrimos o nosso coração, confessamos os pecados, como fizemos ontem à noite. É o dia em que nós nos colocamos no mais baixo, no lugar mais baixo. É o dia em que a tristeza toma conta de nós e a vergonha também. É o dia em que nós não nos consideramos melhores do que ninguém, mais santos do que ninguém. É o dia que nós nos consideramos realmente pessoas totalmente necessitadas de Adonai. É o dia que a soberba, o orgulho passa longe. É o dia que nos unimos a todos os pecadores da terra. E falamos para o Eterno que não merecemos o seu perdão. Nos refugiamos nele. Dependemos dele. Nós reconhecemos os pecados. Então ele dirá: continuem construindo, continue edificando, abram caminho, removam o que impede a vereda do meu povo, removam o que impede a vereda do meu povo. O que é que impede você continuar no caminho do Eterno? O que é que impede de você continuar trilhando esse caminho? O que é que está impedindo? Remova. Remova. Não existe nada que possa impedir você de seguir o Eterno, de obedecê-lo. Se você ama Adonai, todas as barreiras, todos os obstáculos, tudo o que impede é removido. O amor remove tudo. Tudo. Pois assim diz o Altíssimo, verso 15. Assim diz El Elyon, o Altíssimo, o exaltado. Ele está acima de todas as coisas. O que vive para sempre, El Olam, cujo nome é Kadosh, Santo. Ele diz: vivo, habito, moro em um lugar alto e santo. Mas também ele realmente está acima de tudo, para o Hashem. Todo o universo, estou falando só do mundo, todo o universo está nas suas mãos.
Mas mesmo assim, eu também estou com o contrito e humilde. O contrito e humilde. Esse dia de Yom Kippur, em que nós nos humilhamos, durante todo o dia, isso não é à toa. Isso não é por nada. Isso também é uma preparação. O Yom Teruah, o Rosh Hashanah, é uma preparação de 10 dias até o Yom Kippur. E o Yom Kippur é uma preparação até Sukkot. Porque não se pode celebrar as festas das cabanas se você não for humilde. Somente o humilde celebra Sukkot. A preparação. Porque ele habita com o humilde. Porque o Eterno, ele é humilde. Adonai, ele é humilde. Basta você observar os encontros marcados, as coisas que ele pede para nós. Tão simples. Coisas tão simples. A fim de vivificar a vida do humilde, a fim de restaurar e dar vida ao humilde. E o coração do contrito. Pois não lutarei contra eles para sempre. Nem alimentarei minha ira constantemente. De outra forma, a vida deles desfaleceria diante de mim. As criaturas que eu mesmo fiz. Isso ocorreu por causa de sua avareza flagrante. Eu me irei e os abati. Escondi-me e permaneci irado. Mas eles permaneceram no caminho rebelde. Eu os vi. Eu vi os caminhos e os curarei. Eu os guiarei e consolarei. A eles e aos que choram por eles. Baruch Hashem. Criarei as palavras certas. Shalom. Shalom. Para quem está longe e para quem está perto, diz Adonai, eu os curarei. Contudo, o ímpio é aquele que pratica iniquidade. Mas o que é a iniquidade? A iniquidade são conselhos contrários à Torá. O ímpio, ele tem uma forma exterior. O ímpio, ele tem uma forma exterior muito bonita para os padrões da sociedade. Ou seja, ele parece ser o modelo correto. Ele engana todos. Ele engana todos os que estão ao seu redor. Palavras bonitas, mas todas falsas. Agora tem algo característico dos ímpios. Os conselhos. Conselhos contrários aos conselhos de Adonai. Contrários. Completamente contrários. Os ímpios, eles são tão perigosos que utilizam a própria escritura sagrada. Eles utilizam a própria escritura sagrada. E isso torna ainda mais difícil. Isso torna ainda mais complicado
discernir. Só há realmente uma maneira de saber, através dos frutos. E também verificando com cuidado esses conselhos. Por isso que precisamos ter a Torá no nosso coração para sabermos se esses conselhos são ímpios ou não. David Hameler, o rei David, inicia o livro de Salmos falando sobre isso. Bem-aventurados os que não andam segundo o conselho dos ímpios. Os ímpios são comparados ao joio, que parece um trigo, porque é um trigo que não foi formado por dentro. Ele desenvolveu apenas a casca. Dentro é vazio. Os ímpios também são comparados com uma figueira que tem folhas, mas não tem fruto nenhum. Exteriormente mostram algo que dentro não possui. Enganam as pessoas. Quando se verifica os frutos, não há nenhum. Nenhum. O ímpio é como o mar incansável, incapaz de aquietar-se. O ímpio, ele é soberbo, arrogante. Ele não larga os seus conceitos, a sua impiedade, as suas doutrinas, a sua religião. Ele não faz techuvá. É como um mar incansável. Ele não se tranquiliza, ele não... De suas águas produzem lixo e sujeira. É o resultado. São os frutos. Lixo e sujeira. Quando produz fruto, é um mau fruto, é um fruto ruim. Danoso. Cheio de veneno. Fará mal a todos aqueles que provarem, que comerem. Não há shalom, diz Elohim para o ímpio. Shalom não é só paz. Paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade. Tudo isso só vem de Adonai, exclusivamente do Eterno. Não há shalom, diz meu Elohim para o ímpio. Imediatamente vamos pular para o capítulo 58 do profeta Yeshayahu. A oitava leitura de Yom Kippur, Isaías, capítulo 58. Só virar a página. Grite. Não se contenha. Levante a voz como um chofar. Proclame a meu povo. Quantos são rebeldes? E a casa de Jacob os seus pecados. Como fizemos ontem à noite. Oh, sim, eles me buscam dia após dia. E afirmam que se deliciam em conhecer meus caminhos. Como se fossem um povo justo. Que não abandonou os ditames, os ensinos, as instruções do seu Elohim. Eles me pedem governos justos e alegam que
tem prazer na proximidade de Elohim, perguntando: por que devemos jejuar? Se tu não vês, se tu não olhas. Por que nos humilhar? Se tu não fazes caso. Eis aqui a minha resposta. Quando jejuam, fazem apenas o que agrada a vocês, enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas. Eles estão jejuando, mas colocam os trabalhadores em duras jornadas. Seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Discussões, brigas. Isso nada tem a ver com a Torá. Em um dia como hoje, jejuar como vocês, como estão fazendo, não fará sua voz ser ouvida nas alturas. Esse tipo de jejum que desejo, um dia apenas para a pessoa se humilhar, um dia apenas de humilhação, deve a pessoa pendurar a cabeça como um junco e se esparramar sobre panos de saco e cinza sobre si? É isso que vocês chamam de jejum, o dia para agradar a Adonai? Se não for acompanhado do profundo e verdadeiro arrependimento, se não for acompanhado realmente da aflição total e vergonha da alma pelos pecados, e o desejo de obedecer a Adonai, de não mais transgredir os mandamentos, não serve para nada. Não serve de nada. Apenas religioso. O jejum tem que ser acompanhado de arrependimento, tem que ser acompanhado de vergonha, porque é justamente o símbolo, o significado da palavra tzom, jejum, tzom, humilhar-se, a alma, o fundo da alma. Não é só uma humilhação exterior por não estar comendo ou bebendo. Tem que ser uma humilhação da alma, do fundo da alma. Esse é o tipo de jejum que eu desejo. Liberte os aprisionados injustamente. Pratique a justiça. Desprenda as correias dos presos. Deixe os oprimidos seguirem livres. Quebre todo o jugo. Pare de aprisionar as pessoas. Partilhe sua comida com o faminto. Nós lemos isso ontem à noite, em Vaikra 19. Partilhe sua comida com o faminto. Leve o pobre, desabrigado, para sua casa. Vista o nu quando você o vê. Ou seja, as pessoas que precisam de roupas. Cumpra o dever para com seus parentes. Cumpra o dever. Todos nós temos. Todo ser humano tem uma família. Todo ser humano tem um dever para com essa família. A Escritura nos diz: nós somos escolhidos pelo Eterno desde o ventre da nossa mãe, todos.
Nós não escolhemos a família em que nascemos. É o próprio Adonai que escolhe para nós. E ele nos dá essa missão de buscar a restauração da nossa família. Temos um dever de apresentá-los ao Eterno, de clamar por eles, de abençoá-los. O dever de fazer fluir a luz de Adonai, dos seus ensinos, das suas instruções, principalmente fazer com que o amor do Eterno seja abundante. Cumpra o dever para com seus parentes. Então, sua luz se irradiará. Irá se irradiar como amanhã. Irá se irradiar como amanhã. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas. Ou seja, haverá restauração. Tem que praticar, tem que obedecer os mandamentos, tem que colocar em prática. Não podemos só aprender o que é certo e não colocar em prática. Isso que o Eterno deseja. Arrependimento, mas seguido após esse dia das práticas. Se arrependeu de ser mentiroso, começa a falar a verdade. Se arrependeu de roubar, começa a ser honesto. Se arrependeu de falar mal dos outros, para de falar mal dos outros. Para de dar ouvido às fofocas. Isso. Se arrependeu de ser um adúltero, seja fiel. Então, sua luz se irradiará como amanhã. Yeshua, ele nos disse, vocês são a luz do mundo. Nunca devem esquecer, nunca devem pensar, melhor dizendo, que não vim abolir a Torá. Perdão, que vim abolir a Torá. Vocês não devem nem pensar nisso, que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu vim torná-los plenos. Isso é luz. Quando praticamos os mandamentos. Luz. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas, sua retidão o precederá. E a glória de Adonai o seguirá. Então você clamará, e ele dirá, estou aqui. Se você remover o jugo de seu meio, parar com as falsas acusações, a calúnia, oferecer comida ao faminto com generosidade. Isso o Eterno tem alta conta, que muitos desprezam. Nós lemos ontem na Torá. Pedimos misericórdia a Adonai. Das vezes que não oferecemos comida, e das vezes que oferecemos comida, mas não com generosidade, mas com desdém, com julgamentos. Oferecer comida. Muitas vezes acontece o contrário. Os necessitados é que nos pedem. Aqui o texto está falando algo
um pouco diferente. Aqui está falando de oferecer. Ou seja, quando alguém te pede, porque já é algo... É humilhação ao extremo para ele. Entendeu? Aqui é o desejo que está descrito na linda mensagem muito conhecida como Sermão do Monte. Quando ele diz, felizes são aqueles que têm fome e sede para fazer de tzedaká. Felizes os que têm fome e sede para matar a fome e a sede dos necessitados. Suprir as necessidades das pessoas com problemas. Suprir as necessidades das pessoas com problemas. Então, sua luz vai raiar na escuridão. E a escuridão será como o meio-dia, o momento em que o sol está com a sua maior força. Ao meio-dia. A escuridão será como o meio-dia. Adonai sempre o guiará. Adonai sempre te guia. Se você se arrepender dos pecados e decidir obedecer ao Eterno. É claro que uma vida de obediência a Adonai é totalmente diferente dos padrões estabelecidos por esse mundo. É claro que você vai sentir um choque. É claro que você vai sentir que você é um peixe fora d'água. Porque são diferentes. Os ensinos do Todo-Poderoso não são desse mundo. Não foram produzidos por seres humanos. É algo muito superior. É por isso que a humanidade não rejeita. Por isso que a humanidade ignora. Porque é fora, é diferente dos padrões humanos, que visam em primeiro lugar o lucro, o dinheiro, o poder, a religião. Mas aqueles que obedecem, Adonai sempre o guiará. Ele satisfará suas necessidades no deserto. Porque o caminho da Techuvá é um deserto. Foi preciso, inclusive, o Eterno. Às vezes a gente pergunta por que o Eterno fez o seu povo caminhar por 40 anos no deserto? Porque ele queria deixar um exemplo vivo sobre a Techuvá. Os 42 estágios do deserto. 42 estágios. Ele quis mostrar, esse é o caminho de Techuvá. Esse é o caminho entre a saída do Egito e até tomar posse da terra prometida. Não existe atalhos. Tem que percorrer todos os estágios. Não é um caminho fácil. Não é um caminho que a maioria quer percorrer. Mas tem algo maravilhoso que fica evidenciado em toda essa história dos 40 anos no deserto. O Eterno sempre nos guia. Ele coloca a sua nuvem sobre nós. Ele nos dirige.
nos momentos certos, ele mostra a direção e ele sempre nos alimenta. Ele nunca deixa de enviar o seu alimento. O Hashem. Ele nos ilumina o tempo todo. Até à noite, quando a nuvem se transforma em uma coluna de fogo que ilumina e nos aquece. Ou pela manhã nos refrigera. Ele nos conforta. Ele nos protege. Ele nos protege. Ele satisfaz as nossas necessidades no deserto. Mesmo com pouco, nós estamos satisfeitos. Esse dia de Yom Kippur, esse dia de jejum, nós aprendemos o que significa nem só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. Ele quer que nós entendamos isso. E não há nada mais maravilhoso para entender do que vivenciando isso. Ele renovará a força dos seus membros, dos seus pés, suas pernas, dos seus braços. Para que você seja como um jardim regado, mesmo estando no deserto. Para que você seja um jardim regado. Como um manancial, cujas águas nunca faltam. Nunca faltam. Porque aqueles que... Por que as águas nunca faltam? Está tratando aqui de um salmo, que é o primeiro salmo. O primeiro salmo da Escritura. Que nos compara como uma árvore que está justamente plantada em um lugar que nunca falta água. E a água é essencial para a árvore. Abençoados são os que rejeitam o conselho dos ímpios, não ficam no caminho dos pecadores, nem se sentam com os escarnecedores. A sua alegria está na Torá de Adonai. E em sua Torá meditam dia e noite. Eles são como árvores plantadas junto aos ribeiros, que frutificam a seu tempo. Suas folhas nunca murcham, e tudo o que fazem é bem sucedido. Então, aqueles que obedecem aos mandamentos, aqueles que praticam a justiça do Eterno, mesmo estando em um deserto, nunca falta água. Nunca a água falta, nunca falta o alimento. Nunca murchamos. Sempre temos vida, sempre temos alimento. Para isso o Eterno nos deixou as parashot, as porções semanais da Torá e dos profetas. Você, verso 12, você reconstruirá as ruínas antigas. Você reconstruirá as ruínas antigas. Você
reerguerá as fundações do passado. Mas por que a Escritura fala sobre ruínas antigas? Para que reerguer fundações do passado? Por que não construir uma coisa nova? Por que o Eterno fala sobre as ruínas antigas? Por que as ruínas antigas são as melhores? Por que não fazer uma coisa nova? Melhor? Para que precisamos de fundações do passado? Por que não colocar fundações novas? Do que o Eterno está falando? Do que as Escrituras estão falando aqui? O que Adonai está dizendo? O que realmente significa? O que realmente significa essas ruínas antigas? O que realmente significa as fundações do passado? No capítulo 48, do próprio livro do profeta Yeshayahu, verso 17. Assim diz Adonai, seu Redentor, Santo de Israel. Eu sou Adonai, seu Elohim, que lhe ensina para o seu bem, que o guia à vereda que você deve seguir. Tão somente, apenas, preste atenção aos meus mandamentos. Então sua paz fluirá como um rio, e sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes serão tão numerosos quanto a areia, e sua prole tão incontável quanto os grãos. Seus nomes jamais serão eliminados ou destruídos da minha presença. O que são essas ruínas antigas? O que são as fundações do passado? O que são o que o Eterno está querendo dizer? O Eterno está falando da sua Torá, dos seus ensinos. A Torá, ela é a fundação, a base. Fundação, a base. A base. A base para a retidão. Sem essa base, não temos como andar no caminho da retidão, não temos como fazer o que é correto, o que é certo. Yeshua, ele fala sobre isso, ele sempre falou em parábolas. Em uma delas ele diz que aquele que constrói a casa sobre a rocha é uma pessoa prudente. E o que constrói a casa sobre a areia, sem fundação nenhuma, é uma pessoa imprudente. E ele explica essa parábola dizendo: a pessoa prudente são aquelas que ouvem a Torá e colocam em prática os mandamentos. A pessoa imprudente é aquela que ouve a palavra, mas não coloca em prática.
A Torá, ela é justamente a rocha, a fundação, o ensino que nos permite trilharmos o caminho da retidão, trilharmos o caminho do eterno, o caminho do retorno, o caminho da Techuvá. No capítulo 51, de Yeshayahu também, Isaías, verso 7. Ouçam-me vocês que conhecem a justiça. Como falamos, justiça para o eterno é a obediência cuidadosa de todos os mandamentos de Adonai diante dele, como ele nos ordenou fazer. E aqui mesmo o Eterno diz: povo que possui a Torá no coração. Povo que conhece a justiça é o povo que possui a Torá no coração. Não temam a censura dos povos. Não tenham medo daqueles que falam contra vocês, que censuram vocês por isso. Não se entristeçam com os insultos, pois a traça os devorará como roupas, e as lagartas os comerão como lã. Contudo, minha justiça será para sempre, e a minha salvação por todas as gerações. Baruch. Você reconstruirá as ruínas antigas. Quando você obedece aos mandamentos, você se torna uma luz. Você é uma menorá. Você é uma menorá. Você precisa justamente do óleo, do azeite, de primeira prensa, o azeite puro. E principalmente, acender essas lâmpadas para fazer queimar esse azeite. Porque quando você chega a esse nível, quando você chega ao nível de queimar o azeite, produzirá luz. Mesmo que você viva em um lugar de total escuridão, a escuridão será como o meio-dia. Era a luz. Essa queima do azeite é justamente a obediência aos mandamentos. O que faz a luz acender é quando você pratica mandamentos de Adonai. Quando você pratica, você está reconstruindo as ruínas antigas. Porque assim a humanidade deixou, porque o ser humano ignorou os mandamentos, ignorou os ensinos do Eterno. Mas graças ao Eterno que ele permite, pela sua misericórdia, pela sua graça, ele permite a Techuvá, ele permite o arrependimento. Graças ao Eterno que o seu povo tem crescido como nunca nos últimos dias. Como nunca. Como nunca antes. Como nunca antes. Muito mais pessoas hoje estão celebrando Yom Kippur do que no passado. Isso é maravilhoso. As ruínas antigas estão sendo reconstruídas. E as fundações do passado estão sendo reerguidas. Graças ao Eterno. Você será chamado o reparador dos muros rompidos, o restaurador das ruas em que se vive, que se mora, que se habita. Verso 13. Se você
contiver seu pé no Shabat. Se você, está entre aspas, é o próprio Eterno falando, o próprio Adonai, Hashem. Se você contiver seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo. O dia santo de Adonai é o Shabat. Não importam o que digam os ímpios, que obviamente, como eu já falei, vão aconselhar as pessoas diferentes, de forma diferente. São conselhos ímpios. Não importa se foram feitos concílios, se foi alterado o dia de Adonai foi, é e para sempre será o Shabat. Inclusive, no próprio livro do profeta Yeshayahu, no capítulo 66, no último capítulo, que descreve os novos céus e a nova terra, fala sobre o mundo vindouro e fala sobre o dia de adoração ao Eterno. E o dia está escrito lá, o Shabat. A cada Shabat virão à minha montanha sagrada a me adorar, diz Adonai. O dia santo de Adonai é o Shabat. Nós já vimos isso no capítulo 56 e agora novamente o Eterno coloca. O Eterno está falando do restaurador das ruínas antigas. O Eterno está falando do restaurador das ruas que se vive. O Eterno está falando daquele que reergueu as fundações do passado. O Eterno está falando da pessoa que teve as forças renovadas. O Eterno está falando de uma pessoa que é como um jardim regado. O Eterno está falando de alguém que é como um manancial cujas águas nunca faltam. E essa pessoa é a pessoa que mantém o seu pé no Shabat. É a pessoa que não procura os próprios interesses no dia santo de Adonai. Os próprios interesses, trabalho, negócios, ou lazer, por exemplo. Interesses. Se você chamar, Adonai diz o seguinte: se você chamar o Shabat de delícia, deleite, não é simplesmente você chamar o Shabat de delícia. Shabat, isso é uma delícia. Está dizendo, se você sentir isso, se você ver o Shabat, se você se deleitar no Shabat, se o Shabat for para você realmente um dia de delícia, e delícia é a palavra, é o significado da palavra Éden. Gan Éden. Jardim de delícia, o jardim da delícia, o jardim do deleite. É como se dissesse, se você chamar o Shabat de Éden, o dia santo de Adonai, digno de ser honrado, digno de honra. E então, o honrar, quando você guarda o Shabat, você está honrando o Todo-Poderoso. É honrar o Criador. Baruch Hashem. Como falamos, mas isso realmente é totalmente contrário aos padrões do mundo. Tudo nas Escrituras é contrário aos padrões do mundo. Aquele que decide obedecer para o Hashem, bendito seja Adonai. Aquele que decide
com todo o coração e com todo o ser. Agradar o Eterno automaticamente desagradará aos padrões do mundo. Não tem como agradar os dois lados. Não tem como. Se você agradar um, você desagradará outro. Você não pode servir a dois senhores. Isso que ensinou Yeshua. Exatamente isso. Se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então honrar, não cuidando, honrar o Eterno, não cuidando dos afazeres comuns, aquilo que você faz todos os dias, o trabalho que você realiza, nem procurando os seus interesses, nem mesmo falando a respeito deles, nem falar a respeito deles. O simples fato de você, no Shabat, mesmo que você não esteja trabalhando, mas o simples fato de, durante o Shabat, você falar de trabalho, se você praticar isso, se você realmente se deleitar no Shabat, se você celebrar essa festa, é uma festa, o Shabat é uma festa. Se você realmente celebrar essa festa para o Eterno, se você se dedicar a ela, se você usufruir do Shabat, o Eterno promete o seguinte, e ele pode prometer. Ele é o único que pode prometer. Se você o fizer, diz Adonai, verso 14. Isaías 58, verso 14. Yeshayahu 58, 14. Terá prazer em Adonai. Se deleitará em Adonai. Baruch Hashem. Eu sempre quis saber como se deleitar em Adonai. Porque um dos primeiros textos da Escritura, depois de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu aprendi, até erradamente, na verdade é Adonai Roi Lo Irsa. Adonai é meu pastor e não me faltará. Não é nada me faltará. E não me faltará. Ele não vai faltar para mim. Se ele é o teu pastor, ele não deixará você sozinho em nenhum momento. Quando você passar pelas águas, ele vai estar com você. Quando você passar pelo vale da sombra da morte, ele vai estar com você. É um vale, né? Até quando você se sentar diante de inimigos, te acusando, ele vai estar com você. Inclusive no momento da sua morte, ele vai estar com você. Ele nunca te deixará, nunca te abandonará. Depois eu aprendi o Salmo 37. Deleita-te no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Um salmo muito falado pelas pessoas, né? Porém, eu sempre me perguntei o que é realmente se deleitar em Adonai, o que é isso? O que é ter deleite em Adonai? O que é ter prazer em Adonai? O que é isso? Até o dia que eu li esse texto. A única forma de se deleitar em Adonai, de ter prazer em Adonai, é quando nós guardamos o Shabat. Quando nós
nos deleitamos no Shabat. É quando nós nos lembramos do Shabat, santificamos esse dia e anseiamos a cada semana que o Shabat chegue. Nos programamos toda semana para o Shabat. Desmarcamos qualquer compromisso no Shabat. Mesmo que seja um compromisso financeiro que venha nos trazer muitos recursos, o nosso coração prefere, muito mais do que um tesouro de ouro e prata, a presença do Todo-Poderoso. Agradá-lo, honrá-lo. Quando fazemos isso, é quando temos prazer no Eterno. E se você tiver prazer nele, se você se deleita nele, ele concede tudo o que deseja o teu coração. O engraçado é que cada vez mais que nos aproximamos dele, cada vez mais que nos deleitamos nele, cada vez mais que o conhecemos, os desejos do nosso coração são praticamente os mesmos desejos dele. O desejo do nosso coração é conhecê-lo mais. Começamos a perder o interesse por coisas materiais. Começamos a perder aquele sonho que sempre nos alimentou de ser rico, milionário. O nosso sonho, o nosso desejo passa a ser conhecer mais o Eterno. Nosso sonho, nosso desejo é praticar o correto, praticar o certo, fazer o que ele ensina. O nosso sonho, o nosso desejo é viver para sempre com o Eterno. Isso é o que chamamos de restauração. Nosso sonho, nosso desejo é ouvir a voz do Eterno caminhando na viração do dia. Isso é restauração. Nosso sonho é habitar novamente no Gan Éden, como os nossos pais habitaram, em um lugar de deleite, um lugar de delícia, em que não precisamos nos preocupar, porque não existirá dinheiro, não existirá governo, não existirá religião. Como não existiu no passado, não existirá no futuro. Nosso desejo é o mundo vindouro, o Olam Rabá. O Eterno nos promete que ele nos fará cavalgar nos altos da terra, nos lugares mais altos da terra. E ele vai nos alimentar. O Eterno nos promete nos alimentar. Apesar que no Shabat, o man, ele não é derramado. Mas ele nos promete que nunca faltará o nosso alimento, a sua palavra. Porque na sexta ele mandou em dobro. Não falta. Ele nos alimenta com a herança de Yaakov. Ora, herança, eu pensei que herança era dinheiro, era bens. Como eu posso ser alimentado por uma herança? A herança é um alimento. Adonai disse, eu vou alimentar vocês com herança. Lembra? Não só de pão viverá o ser humano, mas de toda palavra que sai da boca de Elohim. O que então é a herança de Yaakov, que o Eterno nos promete que nos alimentará? Aí a Torá nos ensina, em Devarim 33.
Por isso que cada vez que nos aproximamos do Eterno, mais nos conhecemos e mais nos desprendemos dos bens materiais. Devarim 33, verso 3 e verso 4. Em verdade, ele ama as pessoas. Adonai, ele ama as pessoas, ele ama os seres humanos. Todos os seus santos estão em sua mão, sentados aos seus pés. Recebem dele a instrução, recebem dele o ensino. Qual? A Torá, que Moshe ordenou-nos como herança da Kehilat Yaakov, da comunidade, da assembleia, da congregação de Yaakov. Então, a herança da comunidade de Yaakov é a Torá. E o Eterno diz, eu o alimentarei com a herança de Yaakov, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Eu acredito. E nesse momento, finalizando assim o Shacharit, que é a primeira parte da manhã de Yom Kippur, vamos fazer tefilot, orações, vamos fazer uma oração nesse momento. Tem misericórdia de nós, Adonai. Tem misericórdia de nós, ó Santo de Israel. Tem misericórdia dos nossos parentes, dos nossos familiares. Tem misericórdia da nossa nação e de todas as nações da terra. Tem misericórdia. Aqueles que transgridem os teus ensinamentos. Tem misericórdia daqueles que lutam contra os teus mandamentos. Tem misericórdia daqueles que lutam, que ensinam o contrário. Por isso, colhemos nesse mundo, colhemos como sociedade, a humanidade colhe tantas coisas terríveis, tantas tragédias, porque foi o que nós plantamos, é o que nós plantamos diariamente. Por isso essa humanidade, por isso o mundo está desse jeito, tão degradado, tão destruído, em todos os aspectos. Nós pedimos perdão, especialmente nesse momento, por todos aqueles que transgridem o Shabat, que não te honram nesse dia santo, que não dão honra ao Criador de todas as coisas, que não honram aquele que formou todo o universo, aquele que formou a natureza, os animais, os seres humanos, os mares, os rios, as lagoas, e toda a natureza. Tem misericórdia de nós. Todas as vezes que nos esquecemos, que nos esquecemos do Shabat, que nos esquecemos desse dia santo. Tem misericórdia quando nós lutamos contra isso. Nos perdoa quando ensinamos contra isso. Nos perdoa quando
levamos outras pessoas a não obedecerem ao teu dia santo, a não se santificarem, a não santificarem o teu dia santo. Tu mesmo escreveste na tua palavra, Zahoret Yom HaShabbat, Lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat, para santificá-lo. Te pedimos perdão. Às vezes que te entristecemos. Te pedimos perdão pelos nossos parentes, que não se lembram do Shabbat. Te pedimos perdão pela nossa nação, que não guarda o Shabbat. Te pedimos perdão pelas nações da terra que não guardam o Shabbat. As nações te ignoram. As nações ignoram os teus mandamentos. E nos colocamos aqui, nesse momento, com dor no coração, tristeza, pois fazemos parte também da humanidade. A vergonha nos cobre nesse momento. Como desobedecer algo tão simples? Tão simples. O Eterno, Ele pediu no último dia, Ele concedeu ao homem 6 dias, o ser humano. Ele pede o último, a última parte. Mesmo assim nos esquecemos de ti, Pai. Te pedimos perdão nesse momento. Te pedimos perdão. Esse é o dia propício. Esse é o dia que tu escolheste. Yom Kippur, Yom HaKippurim, o dia das expiações. Eu te agradeço pelo povo da Techuvá espalhado pela face da terra. Mais uma vez eu te peço, fortalece o teu povo, fortalece as famílias. Obrigado pelas famílias reunidas nesse momento. Obrigado pelas famílias que estão nesse momento, Adonai, diante da tua presença, da tua face, buscando a tua face, se arrependendo, chorando, derramando o seu coração, a sua alma. Tem misericórdia de nós. Nosso desejo, fundo do nosso coração, te agradar, te honrar. Porque nós te amamos, ó Criador. Nós te amamos. Vamos abençoar o nome de Adonai. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam 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 Baruch Shem Kevod Malchuto
Bendito seja o Todo-Poderoso, Rei, Criador de todo o universo. Que achemos graça aos teus olhos, Adonai. Essa manhã, achemos graça aos teus olhos. Mesmo não merecendo, achemos graça aos teus olhos. Baruch Hashem. Nós iremos nesse momento citar a Birkat Kohanim. Vamos encerrar o momento de Shacharit. Vocês terão um breve intervalo. Às 10h15, nós iremos retornar com a terceira parte do Yom Kippur, que é o Musaf. Vou digitar para vocês aí. Depois, ao final do Musaf, que é meio-dia, nós retornaremos às 14h30 com o Mincha. Nós já iremos levar direto até o Neilá, que é o encerramento. Será o pôr do sol, 17h40. Foi mais ou menos o horário que nós começamos ontem à noite. E assim encerraremos. Tá? Que o Eterno te fortaleça, te abençoe, te guarde. Continue nesse mesmo mover. Nessa mesma unção, nesse mesmo mover. Com tristeza no coração, profundo arrependimento, desejo de arrependimento. Vamos recitar a Birkat Kohanim. Yevarechecha Adonai Veishmerecha Yair Adonai Panav Elecha Vihuneka Yisa Adonai Panav Elecha Veyasem Lecha Shem Yeshua Mashiach Adoneinu Moshiach. Eterno abençoe todos vocês. Boker Tov a todos, um bom dia a todos. Até daqui a pouquinho no Saf. Baruch Hashem.